Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Basso, começando mais um vídeo aqui nesse canal automotivo Coração Mecânico, e hoje trouxe aqui para vocês esse Chevrolet Cobalt, ano de fabricação 2018, modelo 2019. É um Cobalt LTZ 1.8 automático, então fique comigo até o final desse vídeo que nós iremos mostrar todos os detalhes desse carro, mostrar acabamento interno, motorização. Iremos dar uma volta com ele para vocês testarem a máquina, fazer o nosso teste de 0 a 100 com o carro e, além de tudo, falar de um assunto polêmico que é a respeito do consumo desse carro. Então fique comigo até o final desse vídeo. Bom, a Chevrolet modificou aqui a frente do Cobalt nessa nova versão. Eu particularmente achei que ficou muito bonito, tirou aquela cara que o pessoal falava que parecia um castor, uma capivara, tanto o Cobalt quanto a sua derivada Spin, que deu aquela nova estilização e ficou realmente muito bonito. A Chevrolet fez uma boa melhora aqui no visual do Cobalt. É um carro com um visual um pouco mais conservador e há quem goste. Eu particularmente gosto muito desse estilo de carro, desse sedãozão mais clássico assim. Eu acho que ficou bem bacana. Bom, vamos falar do que tem aqui embaixo. Bom, aqui embaixo do capô nós temos o motor do Cobalt 1.8, 8 válvulas. Aquele tradicional motor família 1 da GM que muitas pessoas consideram hoje em dia ultrapassado, tá? Mas é um motor bom, a GM ainda trabalha com esse tipo de motor. Eu considero isso um ponto positivo, porque já vou falar dos pontos negativos desse carro, mas eu considero isso um ponto positivo porque é um motor que você tem a maior facilidade de encontrar peças e também uma manutenção muito barata, muito acessível para esse carro aqui. Então, na minha opinião, eu considero isso um ponto positivo do carro. Bom pessoal, irei comentar melhor sobre isso. Apesar de ser um motor já bem antigo, que o pessoal, algumas pessoas consideram já um motor ultrapassado, a GM deu uma mexida nesse motor e ele ficou com muito, mas muito torque. Esses motores 8 válvulas da GM, eles já tinham um excelente torque em baixa rotação, eles já entregavam já todo o torque logo quando você pisava, e eles mexeram nesse motor e isso deixou o motor ainda mais torcudo. Eu já irei mostrar para vocês no teste de 0 a 100 que vocês irão reparar. Por mais que seja um motor que tenha 111 cavalos no álcool e 106 cavalos na gasolina, é um motor que, para arrancada, para você sair de um semáforo ou dar aquela pisada, aquela arrancada, é um motor que te entrega todo o torque disponível já em baixa rotação. E isso é um ponto muito positivo, não só para uma questão de ultrapassagem, algo do tipo, mas também para o consumo. É um motor que trabalha com torque em baixa rotação, então isso é excelente. E já irei comentar a respeito também do câmbio de 6 marchas, de 6 velocidades que a GM colocou nesse carro aqui e que é um ponto positivo também. Para vocês terem uma noção, o torque dele, ele atinge o torque máximo, que ele entrega toda a potência, em 2.600 RPM, ou seja, é algo assim, uma rotação bem baixa para entregar todo o torque do carro. Então isso é um ponto que eu gosto muito desse carro aqui. Bom, como eu comentei com vocês, ele tem um visual um pouco mais conservador. Há quem goste, há quem não goste. Na minha opinião, eu gosto dessa linha de sedãs mais grandalhões e mais conservadores nas linhas. As janelas que são mais curtas, o estilo, o caimento desta parte aqui, inclusive lembra um pouco o Chrysler 300C. Estou falando apenas dos tamanhos das janelas, e os antigos também, o Cobalt da linha antiga, a parte da lanterna também. É aquele sedãzão mais quadradão, mais conservador. Nós estamos falando aqui de 4 metros e 48 centímetros de comprimento. Um outro ponto positivo desse carro aqui é o tamanho do porta-malas. Para quem procura um sedã com bom espaço interno e porta-malas, acredito que esse, nos usados, seja o maior da categoria que compete com ele nessa faixa de preço. Ele tem 563 litros, a abertura dele não tem nenhuma parte para você conseguir abrir manualmente, somente 2 toques pela chave ou apertando o botão no painel, uma abertura elétrica. Então você aperta 2 toques e ele abre o porta-malas. É um porta-malas muito bem acabado, espaçoso. Infelizmente faltou um acabamento aqui, uma mancada da Chevrolet. Custava, né, colocar um forro aqui, pelo menos aqui tampando a abertura elétrica do porta-malas, não ficar esse espaço aberto aqui com os fios aparecendo.
Isso aqui foi uma mancada da montadora, né? Infelizmente. Outra mancada também é o pneu step, que é aqueles pneus de bicicleta que o pessoal não gosta. Eu também não gosto disso, te atrapalha, você não consegue andar muito com o carro, perde a estabilidade, infelizmente. Bom pessoal, um outro ponto negativo também, mas infelizmente não é só esse, as montadoras hoje em dia fazendo de tudo para economizar, mas aqui nós não iremos passar pano para isso, tá? Nós iremos mostrar sim todos os pontos positivos do carro, mas também os pontos negativos. E uma outra mancada é o freio a tambor aqui nas rodas traseiras, freios a disco somente nas dianteiras, e esse carro aqui o pessoal costuma reclamar que a Chevrolet coloca freios de carros 1.0, carros um pouco mais leves, e você acaba gastando mais as pastilhas, exigindo mais do freio. Em questões de opcionais, esse carro aqui, acredito eu, a versão LTZ modelo 2019 do Cobalt, seja a mais completa em relação aos concorrentes que dessa mesma linha de carro, dessa mesma faixa etária de preço. Esse carro aqui foi tirado por uma pessoa do plano PCD, que é aquele plano para pessoas que têm alguma deficiência, que o governo concede um desconto para a pessoa e isenção no IPVA. Então, dessa categoria de PCD, a dona do carro relatou que foi o mais completo que ela encontrou comparado com o Export, comparado aí com Honda Fit, entre essas versões, essa foi a mais completa de todas. Os outros vinham totalmente pelados. Como o modelo já estava para sair de linha, então a Chevrolet deu uma caprichada nos opcionais. Faltou algumas coisas, poderiam ter trocado algumas coisas aqui. Na minha opinião, eles colocaram algumas coisas desnecessárias e outras coisas mais importantes eles não colocaram no carro. Mas da categoria ainda continua sendo mais completo. Começando por aqui, na hora que você abre a porta, o vidro desce para não ter aquele impacto do ar, né? Diminuir aquela barreira de ar quando a gente vai fechar a porta. Bom, já que nós estamos aproveitando para comentar sobre os vidros, todos os 4 vidros, além de elétricos, todos eles têm acionamento um toque para descer e para subir. Um botão super macio, com apenas um toque, sobe e desce o vidro totalmente automático. O que muitos carros, infelizmente, hoje em dia, para economizar, apenas colocam no do motorista. Isso quando colocam. Bom, e um outro ponto positivo desse carro aqui é o espaço interno, que é o que muitas pessoas com uma família grande, que querem um carro confortável para viajar ou para até mesmo usar no dia a dia, já que eu já irei falar de consumo daqui a pouco, é um carro extremamente confortável e espaçoso. Olhem só, por exemplo, aqui a distância do banco. O banco da frente está regulado para mim, eu tenho 1,85 m de altura e o espaço aqui é enorme. Então, numa viagem longa e tudo, você fica muito confortável, estica as pernas aqui, te sobra um espaço enorme aqui nas pernas. O teto também ele é alto, tá? Tem um espaço bom. E como já havia comentado com vocês, todos os vidros são automáticos, um toque, tanto para descer quanto para subir. Isso é um ponto positivo também, aqueles mimos que a Chevrolet costuma fazer em alguns carros. E aqui atrás nós temos esse acabamento na porta. Aqui é tudo plástico, tá? Tudo plástico, a maçaneta cromada, saídas do alto-falante. Não temos aqui no banco um porta-revista, temos apenas esse ganchinho aqui para pendurar umas sacolas. O túnel central dele, ele é baixo, tá? E ele é curvado, então não tem aquele incômodo para quem vai aqui atrás. Aqui nós temos sim o porta-revistas, mais um ganchinho aqui atrás, alças PQPs para todos os passageiros e com um ganchinho para pendurar alguma sacola, alguma coisa. E a alça PQP, além de tudo, que volta com aquela tranquilidade, né? Não é aquela alça que você solta, ela volta com tudo. Aqui nós temos luz de cortesia para quem vai aqui atrás, alça PQP na frente. E para o motorista, olhem só pessoal, além de alça PQP, ainda temos um porta-óculos. Uma outra mancada que eu considerei aqui da Chevrolet é que não temos apoio de braço aqui atrás, não descansa-braço com porta-copos. Infelizmente também não temos porta-copos aqui nas portas, somente um porta-copos aqui no meio para quem vai aqui atrás. Então, uma outra mancada. Mas pelo menos na questão de segurança, nós temos cinto de 3 pontos para todos os passageiros aqui atrás, apoio de cabeça também para todos. Não temos o banco bipartido, infelizmente, é um banco inteiriço. E outra questão de segurança também é a questão do ISOFIX, para quem tem crianças, tá?
nós temos também o Isofix que vai aqui dos dois lados. Então isso é um ponto positivo também desse carro, que é o propósito dele, um carro familiar, um carro para família. Bom, e falando a respeito dos bancos também do carro, esse é um outro ponto positivo, tá? Além deles serem extremamente confortáveis, eu gosto muito desse jeito que eles fizeram os bancos, com a parte de fora, as laterais em couro e a parte no meio de tecido. Isso é um ponto extremamente positivo, na minha opinião, porque eu particularmente acho bem mais bonito bancos em couro. Porém, aquele dia de calor, principalmente aqui na minha cidade de interior, que faz bastante calor, a gente acaba suando as costas no banco, aqui no assento, então você fica com a camiseta grudando no banco, dá aquele aspecto, né, que não absorve. E aqui, bem na parte que a gente tem esse tipo de problema, é em tecido e essa parte toda em couro. Então, por sinal, um banco muito bonito e confortável. Isso é um outro ponto positivo. Bom, aqui na porta nós temos aí uma imitação de soleira, né? Uma imitação aí com um logozinho da Chevrolet bem michuruca. E um ponto negativo desse carro, se vocês repararem aqui embaixo, a numeração do chassis, você tirou o tapete e não tem nem para fazerem um recortezinho e manterem o carpete aqui fechado com um negocinho para você puxar aqui, nem nada. Ou seja, tirou o carpete, fica o buraco aí no chão. Uma outra mancada da Chevrolet, né? Custava fazer o recortezinho do carpete ou colocar uma tampinha aí. Bom, e já aqui na frente, no assento do passageiro, nós temos, além do airbag aqui em cima, nós temos esse espaço como um porta-objetos. O ar-condicionado, eu achei esse detalhe bem bonito, num black piano. Aqui é para você fechar as saídas do ar-condicionado. E aqui o porta-luvas do carro, apesar de ter um tamanho aí padrão, uma média, ele tem iluminação. Então isso é um outro ponto positivo do carro, bacana. Infelizmente as montadoras estão cortando isso hoje em dia. Aqui ao lado nós temos um bom espaço, já que atrás cortaram tudo, aqui nós temos um bom espaço, porta-copos e mais um espaço aqui embaixo. Ao lado, como falei, um vidro um toque igual ao de traseiro, aquele mesmo acabamento aqui em plástico, imitação do black piano. Aqui no painel nós temos as mesmas saídas de ar do ar-condicionado, podendo fechar elas aqui. Também aqui embaixo nós temos a abertura do porta-malas, pisca-alerta e a abertura e fechamento das portas. E a central multimídia contendo o Android Auto e o Apple CarPlay. Aqui embaixo nós temos o ar-condicionado, que não é digital, mas é um ar-condicionado que gela bastante. Aqui embaixo o câmbio automático, um câmbio excelente de 6 marchas. Já irei falar de consumo daqui a pouco com vocês. Aqui ao lado nós temos um sistema para troca de marcha, tá? Manualmente, você pode jogar aqui no manual. Uma tomada 12 volts, freio de mão, modo tradicional que o brasileiro gosta, 2 porta-copos e infelizmente não temos o apoio de braço, o que na minha opinião é outra mancada da Chevrolet, que por se tratar de um carro automático, acredito eu que seja fundamental nós temos aqui um apoio de braço. Mesmo que não tenha aquele console aqui, pelo menos aquele apoio de braço lateral, igual tem na Zafira, nesses outros carros da Chevrolet. Bom, aqui no para-sol nós temos um espelhinho sem iluminação, uma outra mancada também. Nos Vectras nós tínhamos 2 luzinhas aqui ao lado, eu achava isso muito bonito. Em compensação nós temos 2 luzes, a saída do microfone do Bluetooth. Um outro mimo também da Chevrolet que para mim não faz diferença, já vou falar de um ponto aqui que eu achei que foi mancada deles, que deveria ter. É o que eu falei, esse carro é bem completo, mas na minha opinião poderiam ter deixado de colocar essas coisas para colocar, por exemplo, como comentei, o acabamento no carpete. Irei comentar também de algo ali no painel, mas olhem só mais um mimo aqui da Chevrolet. Quando você abre a porta, as luzes se acendem bem lentamente para não ofuscar os olhos, para não atrapalhar a sua vista. E na hora de fechar também, você fecha a porta, elas vão apagando bem lentamente, tanto essa quanto a luz de cortesia lá atrás. Bom, já aqui na parte do motorista nós temos, além do piloto automático, tá? O Cruise Control, nós temos aqui ao lado os controles do áudio, do rádio.
Nós temos também aqui para mudar as estações e o Bluetooth para você conseguir atender as chamadas, airbag do motorista, um logo bem bonito aqui da Chevrolet, um volante bem acabado, bem costurado. Isso é um ponto positivo também, com o acabamento Black Piano, que ficou bem bacana. Aqui ao lado nós temos também a saída de ar-condicionado com o Black Piano, interruptor aqui para você acender o farol, também aqui o farol de milha, de neblina, e atrás também com o farol de neblina, para você acionar em uma estrada com neblina. Além de um porta-objetos também aqui ao lado outro porta-copo com porta-objetos, os comandos dos vidros. Bom, aqui atrás nós temos o acesso ao menu do carro, ali para mudar as configurações, tá? Autonomia, aqui para resetar. Muitas pessoas não vão gostar desse painel, eu particularmente também prefiro o painel tradicional. Não que seja feio, muitas pessoas comentam que também parece um painel aí de uma moto, eu não entendo muito de motos. É um painel, na minha opinião, que é um painel mais moderno e não combina com esse carro, que é um carro um pouco mais clássico no visual. Agora, uma mancada que nós temos aqui é que nós não temos o medidor do líquido de arrefecimento do carro, o medidor de temperatura. Isso praticamente todas as montadoras estão tirando dos carros, o que na minha opinião isso é algo fundamental que deveria ter. Poderia tirar todos esses mimos aqui, mas pelo menos isso teria que ter no painel do carro, porque é algo importante, né? Se o carro está subindo a temperatura, você para, deixa esfriar. Aqui não, aqui você só vai ver se o carro realmente está subindo a temperatura a hora que ele acender a luz que já estiver fervendo. Então isso é um ponto negativo, uma mancada que não só a Chevrolet, mas várias montadoras estão fazendo. Bom, e esse é o espaço interno dele. Aparentemente dá para fazer uma escola de samba, tudo de plástico, né? Mas se você levar em consideração que a Volkswagen reclamaram tanto do plástico, que até o plástico eles estão tirando, aqui nas portas de alguns carros já é direto na lata, pelo menos você vê aqui que por mais que seja um carro com acabamento todo em plástico, com exceção daqui do encosto dos braços, ele tem um acabamento muito bom. São plásticos que cobrem toda a lataria do carro, em nenhum ponto você vê lata aparecendo. Então, comparado com os carros que estão vindo hoje em dia, isso é um ponto positivo. Um outro ponto positivo do carro é essa direção elétrica, que ela é extremamente leve. É algo assim muito macio, por exemplo que eu estou virando com o dedinho, é bem gostoso de dirigir e na estrada ela já fica um pouco mais firme. Bom pessoal, mas agora chega de enrolação, vamos dar uma volta com esse carro, irei falar de consumo com vocês e fazer o nosso teste de 0 a 100. Então bora pro vídeo. Bom pessoal, então nós estamos aqui a bordo do Chevrolet Cobalt LTZ. Vamos falar um pouco agora de consumo, que eu acho que é o que vocês estão interessados em saber também. Mas olhem só, reparem na maciez do carro, no modo de dirigir, é um carro silencioso. Algumas pessoas reclamam de barulhos, principalmente na traseira, por ele ter bastante acabamentos em plástico, mas eu guiando o carro assim, pego esse carro às vezes para guiar também, e eu não percebo isso, só em ruas esburacadas, paralelepípedos, aí a gente percebe um pouco. Mas tirando isso, assim, você pegando uma avenida como essa, é algo bem tranquilo. Bom, um outro ponto também negativo é a questão da manta acústica, como mostrei no capô. Ele não tem a manta acústica, mas por se tratar de um carro que ele trabalha com uma rotação bem baixa, que tem um torque que entrega em rotação baixa, ele é um carro silencioso. E isso ligando ao consumo, como vocês podem ver, nós estamos a 78 km por hora a 1.500 giros. Então é um carro que quando ele chega a 2.000 giros, ele já está trocando a marcha. É um câmbio de 6 marchas, de 6 velocidades. Eu, na cidade, com esse carro, utilizando ele, faço uma média de uns 9 km, 9 km e meio na gasolina, tá? Na gasolina. Na estrada, consegue fazer uma média de 12, por aí. Eu estou falando isso no meu caso, tá pessoal, que tem o pé bem pesado para dirigir. Os Cobalts mais antigos, tá? As versões anteriores a esse ano, eles já têm aquela fama de serem gastões, porque justamente era um câmbio um pouco mais ultrapassado. Então a Chevrolet mexeu no torque do carro, mexeu no câmbio do carro, e isso deixou esse carro muito econômico. Comparado que é um carro espaçoso como esse, um sedã com motor 1.8, um carro que, na minha opinião, comigo dirigindo, fazendo 9,5 km por litro na gasolina na cidade,
é um carro econômico, tá? É um carro econômico. Isso porque eu tenho pé pesado, tá? Mas para quem for dirigir maneiro, tranquilidade, é um carro aí que você faz na faixa de 10. Vamos falar agora de consumo a respeito do que diz na ficha técnica, tá? Eu estou passando a minha informação com base que eu sou um usuário desse carro aqui, tá? Então, essa informação que eu estou passando para vocês é com base no meu uso, na minha rotina com o carro. Bom, e o que diz na ficha técnica do consumo desse carro são 7,6 km por litro no álcool e 11,1 na gasolina. Eu acho difícil você fazer 11 km por litro na gasolina com esse carro na cidade, tá? Eu acho difícil. Mas para quem anda na boa, não precisa ser extremamente devagar, mas para quem anda numa média, respeitando as velocidades e tudo, é um carro que você consegue aí fazer uma faixa de 10 km por litro na cidade, com ele na gasolina, tá? É um carro bem econômico. Bom, já na estrada, a ficha técnica do carro diz que faz 10 km por litro no álcool e 14,4 km por litro na gasolina. Também acho difícil, acho que vai fazer uma média aí de 12 km por litro, 13 km por litro. Depende muito do seu pé também na hora de pisar. Como eu disse, eu tenho o pé um pouco pesado para guiar o carro. Mas, para mim, na estrada, fazendo uma média de 12, 13 km por litro, para um carro desse tamanho, já está excelente. É um carro extremamente econômico. Assim como na cidade também, fazendo uma média de 10 km por litro, é muito econômico. Bom, agora nós vamos pegar um trecho de estrada aqui que nós iremos fazer o nosso teste de 0 a 100 com o carro. E vocês irão conferir o torque que esse carro entrega. Ele até canta pneu na hora que você pisa tudo. E ele troca as marchas, mesmo pisando tudo, ele troca as marchas em baixa rotação, porque o torque dele é entregue em baixa rotação. Bom, como eu disse, não tenho o que falar do carro. É um carro muito confortável para guiar. Esse carro aqui é da minha família. Eu já fui com ele para Santa Catarina, daqui de São Paulo, interior de São Paulo, até Santa Catarina, até Brusque. Uma viagem, uma média de 10, 11 horas. Uma média aí de 100, 140 por hora. E é um carro extremamente confortável. Bom, aqui nós estamos aí a 115 km por hora, numa faixa de 2.000 giros. Bom, pessoal, peguei essa área aqui um pouco mais afastada para a gente fazer esse teste de 0 a 100, uma área mais segura para fazermos isso. Então eu vou estacionar o carro aqui, pará-lo totalmente, e aí nós podemos fazer o teste. Bom, então vamos lá. 1, 2, 3, já! Bom, parei o carro totalmente novamente. Então vamos lá. 1, 2, 3, já! Segundos, 10.8. É um 0 a 100 excelente para o carro. Realmente é um 0 a 100 excelente.